É verdade, é verdade. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, professora. Oi, professora, pode falar, desculpa. Estava configurando as coisas aqui. Boa tarde, família. Deixa eu te avisar um negócio. A professora Cristina já avisou, né, que... Não sei se foi a Cristina, não. A professora que trabalha na Câmara, caraca. Elaine. Não vai poder participar do treinamento, tá? Ela perguntou se vai ficar gravado. Eu falei que provavelmente sim. Vai sim, professora. Eu vou gravar, mas é interessante que participe, porque, assim, a hora de tirar dúvida é realmente enquanto a gente está fazendo aqui. Eu vou basicamente configurar a prova P1 do jeito que o Paulo pediu lá do zero. Então vai ficar bem fácil de replicar. Depois é só ir na matéria de vocês e replicar exatamente o que a gente está fazendo ali, só adicionando as perguntas de vocês, né? Tá bom. Mas aí o pessoal que não puder participar, depois assiste, se tiver alguma dúvida, acontecer alguma coisa, a gente tenta ajudar. O problema é sempre a demanda, que normalmente é muito grande, né? Muitos professores nem sempre dá para solucionar 100% de todos os professores. Esse semestre não vai poder fazer tarefa? Então. O que foi, professora? Esse semestre não vai poder fazer tarefa? Eu acho que da forma que o Paulo explicou lá, a tarefa não ficaria tão funcional. Pelo menos não com as configurações que ele passou. Acho que não ficaria tão funcional, não. A forma melhor é o questionário mesmo, que é a que eu vou utilizar. Vou aguardar mais uns minutinhos, não sei se alguém vai entrar. Quantos participantes que a gente tem? 9? E aí, Mirella? Eu ia falar isso, eu estava achando que era uma aluna antes, já ia tirar da sala já, mas depois eu vi que era a professora. Mirella. É a filha dela. Fala, Mirella, tudo bem com você? Ela nem percebeu. Tá mutado ainda, professora. Eu tô como Mirella, não é a Mirella, é a mãe dela. Então, eu achei que era alguma aluna, eu já ia falar, porque eu estou usando o login de uma das salas de pedagogia, para poder ter mais tempo com vocês. Você aqui no Zoom. Então, eu achei que era aluna, já ia tirar da sala já. Yuri. Oi, professora. Olha só, alguns professores, inclusive a Fabiola, ela chegou a conversar comigo ontem, teve mais alguém que falou comigo na semana passada sobre a questão das avaliações, né? Uhum. Eu não sabia que nós teríamos essa formação só ontem que você acabou colocando, né? Acho que o Paulo também falou ontem. Uhum. Eu havia comentado com a Fabiola, e acho que foi com o André, não me recordo, que nós iríamos seguir o mesmo padrão do semestre passado. Mesmo padrão do semestre passado. Então, assim, de repente, se eu acredito que eu venha assistir esse seu treinamento pelo menos umas 5 vezes para conseguir colocar da forma adequada, mas assim mesmo eu tenho muito medo de errar. Eu também. Então, mas uma coisa que eu costumo dizer, que eu costumo fazer também, qualquer coisa que você erre no sistema, menos que você aperte algum botão de autodestruição lá, não tem problema. Pode errar, professora. Tudo dá para corrigir. De autodestruição? Eu escondi bem escondido, só para que eu tenha acesso. Mas pode errar, não tem problema. Tudo que a gente erre lá no sistema dá para corrigir de alguma forma. Ainda bem. Mesmo que um aluno às vezes responda, a gente tenta contornar. Então não tem problema, a gente pode... Se errar alguma coisa, tiver dúvida ou não tiver com muita segurança de alguma coisa que vai fazer lá, é só me consultar que a gente corrige, mas tá tranquilo, pode errar. Tem um outro probleminha. A professora Cristina, no pessoal do... ela dá... Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. Ela dá metodologia científica, ela fez um trabalho com os alunos e vai ler como avaliação, porque é como se fosse um trabalho integrado, tá? Uhum. Ela vai postar no portal, mas aí não vai ser questionário. Depois, mas aí vai computar a nota total da P1 ou vai ser uma parte da P1? Não, vai computar a nota total da P1, porque como é ativo, é algo grandioso. Entendi.
Então vai computar. Ah, não, tranquilo, é uma exceção no caso, né? Agora Tranquilo. fala pra Catiane o que ela tá fazendo aí atrás de tu. Eu liguei a câmera propositalmente aqui. Ela não tá ouvindo, não, porque eu tô com fone aqui, mas liguei propositalmente. Eu nunca ligo, mas a Catiane apareceu, eu quer resolvi ligar. participar, né, Cati? Ela fugiu, né? Ela fugiu. Ela fugiu, ela não tava ouvindo vocês, não. Aí eu liguei, ela ficou toda envergonhada e foi embora. Agora quem tá aqui é a Fabiola, minha mãe é a Mirella, tá? Minha filha já Boa. arrumou aqui. Professores, eu vou compartilhar a tela com vocês. Não sei se muitos professores entrarão depois, mas se entrar também, tá tudo gravadinho. Então, deixa eu só deixar aberto aqui. Vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela já aí? Sim. Beleza, tranquilo. É aquela mesma disciplina que eu tenho usado nos outros treinamentos, acho que funcionou bem. Dá para uma disciplina de exemplo aqui, que tem mais ou menos tudo que a gente utiliza no Fab Virtual. E hoje a gente vai configurar, então, essa parte da P1. Lembrando que para configurar a P1 de vocês é só seguir exatamente os mesmos passos aqui, que vocês não vão ter problema, exceto com algumas diferenciações de questão, né? Tem professores que vão passar questões múltipla escolha, verdadeiro ou falso, dissertativa. Eu vou criar todos os tipos, por isso que eu reservei bastante tempo até para a gente fazer essa reuniãozinha, tá? Então aqui acho que não é segredo para ninguém, a gente tem os tópicos, né, das aulas. Para a gente fazer a P1, a gente vai criar um novo tópico, tá? É interessante que para a P1 não deixe o conteúdo da aula junto, deixa separado até para não confundir o aluno. Deixa bem específico que aquilo ali vai ser a P1, tá? Então a gente vai clicar aqui em criar uma nova sessão. Vocês podem colocar lá atividade avaliativa P1, tá? Ou podem colocar só P1 e a data da aula, não sei como é que vocês estão organizando a reunião de vocês, tá? As aulas de vocês, desculpa. Em conteúdo, vocês podem colocar um explicativo de quanto que equivale essa prova, de qual data ela vai ficar disponível, é mais um explicativo aqui, isso aqui não altera em nada, tá? Você tinha que ganhar 2 vezes hoje. Tá, então a gente vai aqui criar sessão, pode deixar até vazio mesmo. Nessa sessão aqui, a partir do momento que vocês terminarem toda a configuração da P1, é interessante que vocês deixem essa sessão como atual, tá? Para quem não sabe, é só clicar nessa luzinha aqui, que ele vira o tópico mais recente. Então, sempre que o aluno entrar na tua aula, ele vai direto para P1 já, naquele período, enquanto ela estiver atual. É isso aqui a gente mostra mais para o final, tá? Acho que para criar atividade de aprendizagem também não é segredo para ninguém, até porque quase tudo que a gente faz aqui no sistema é dentro desse menuzinho, tá? Então é a partir dele que a gente vai fazer também, tá? A gente vai criar atividade de aprendizagem, questionário, tá? É o tipo de tarefa que a gente vai utilizar para configurar a P1. Aqui abrindo o questionário, a gente tem o nome, tá? Então esse é o nome do questionário propriamente, tá? A gente vai colocar o mesmo nome, atividade avaliativa P1. Aqui, introdução, é um resumo que vocês vão colocar. Então, vocês podem colocar alguma instrução para o aluno. Olha, vocês podem utilizar como consulta o material da aula tal. Essa prova vai valer de tanto a tanto. É interessante que coloque alguma descrição aqui, tá? Eu vou colocar aqui instruções para P1, só para a gente ter noção, alguma coisa. Aqui a gente tem algumas formatações também, tá? Vou colocar aqui em negrito, só para ficar mais explícito. E aqui é legal sempre ativar isso daqui, ó. Se vocês colocarem instruções aqui, para antes do aluno realizar a prova, é legal ativar isso daqui, ó. Exibir descrição na página do curso. Porque aí essa descrição que você colocou aqui, essas instruções, elas vão aparecer lá na página inicial, tá? Antes mesmo do aluno abrir a prova, ele já sabe mais ou menos o que é que ele precisa fazer, tá? Visibilidade a gente vai deixar aqui como padrão, mostrar na página do curso. Duração, o Paulo passou as datas certinhas. Eu estou até com aberto aqui, tá? Peguei até, copiei a mensagem dele para não fazer nada de errado. Então aqui, ó, a prova ela tem que estar disponível do dia 25/9, tá? A partir pelo menos até as 11h59, e ela tem que fechar dia 4/10 às 11h59 também, tá? Então a gente vai fazer exatamente essa configuração, 25/9. Aqui ela pode abrir até meia-noite, ela tem que estar aberta pelo menos, tá? Então você pode colocar qualquer horário, pode começar às 7 e
terminar às meia-noite do dia 4, assim como pode começar às meia-noite, começar às 11h59 do dia 25. Vamos lá. Então, aqui em abrir o questionário, caso vocês, por exemplo, já vão configurar hoje essa prova aqui, vamos supor, né? Vocês podem configurar em outro dia, mas se você for configurar hoje, a gente tem que habilitar para que ela só abra nesse dia, no dia 25, tá? Então, clica aqui em habilitar, ele vai liberar essa caixinha para vocês, a gente vai marcar lá. Alguém perguntou alguma coisa? Acho que não. Tinha alguém com o microfone aberto, acho só. Marca dia 25/9/2020. Aqui, como eu disse, vocês têm que colocar algum horário antes das meia-noite. Se vocês quiserem configurar para abrir só às 7 horas, que é o horário de aula deles, vocês podem também. Tá? Eu vou deixar aqui como 7 horas, então dia 25/9 às 7 horas essa prova já pode ser iniciada. Tá? Encerrar o questionário tem que estar habilitado também. Tá? Então, conforme a mensagem do Paulo, o questionário tem que ser encerrado às meia-noite do dia 4. Tá? Então, essa é outra configuração importante também. Dia 4 de outubro, né? Às meia-noite. Quando a gente configura esse horário aqui, não sei se alguns de vocês já devem ter recebido essa reclamação. A gente configura 11h59 aqui e aparece lá para o aluno 11h59:11 mesmo, ao invés de 23. O sistema ele tem o padrão americano lá, mas ele não aparece o AM e o PM. A gente já tentou configurar isso no Moodle, não deu certo. Mas acho que todo aluno meio que já está ciente que esse 11h59 é 23h59. Tá? Então pode manter assim. Tá? Semestre passado, alguns professores viram essa configuração de limite de tempo que eu tinha mostrado para vocês em algumas atividades e colocaram esse limite de tempo. Só que tiveram muitas reclamações e o Paulo não aderiu, não colocou nesse textinho dele aqui que tinha que ter limite de tempo, então o padrão aqui não tenha, tá? Não vai ter limite de tempo de prova. A prova vai ficar lá disponível, o aluno ele pode começar e concluir quando ele bem entender, mas vocês conseguem acompanhar quanto tempo ele levou, eu vou mostrar para vocês também. Então, de repente, se você fez uma prova que deveria durar ali em torno das 3 horas e o aluno demorou os 5 dias na sua prova e as respostas estão meio improváveis, aí cabe a você atribuir a nota a ele ou não, tá? Mas o padrão aqui não utiliza esse limite de tempo, até porque deu muito problema com alguns alunos reclamaram, tá? Aqui, quando o tempo expirar, é a configuração de para quando acabar esse período, se o aluno ainda pode enviar. A regra é que não, tá? No caso da P1, a regra é que não, isso daí. Então, pode deixar aqui padrão. Aqui em nota, esse campo de nota aqui, ele não funciona aqui no Fab Virtual com integração com o Sponte. Então, a nota ela tem que ser lançada lá no sistema acadêmico, tá? A gente só vai fazer algumas configurações aqui para que o aluno não precise realizar mais de uma vez, esse tipo de coisa. Mas a categoria de nota, esse tipo de coisa, não vai precisar ser configurado, tá? Então, as configurações que a gente vai fazer dentro do campo nota, clicando no nota, a gente vai vir em tentativas permitidas. Acredito que todas sejam por padrão uma tentativa, assim como é feito aqui na faculdade. O aluno vem fazer a prova, ele tem uma tentativa lá para concluir a prova dele no total, desde que ele não finalize. Se ele não finalizar, ele pode apagar tudo, reescrever, enfim. A partir do momento que ele finalizou, está fechada a prova. Tá? Mesma coisa de realizar a prova aqui. Aqui em layout, é meio que opcional, mas eu vou dar minha sugestão, tá? Para ficar bem padrãozinho, bem parecido com a prova que é feita aqui. O layout, basicamente, é como a prova é exibida. Ela pode ser exibida de algumas formas, tá? Pergunta por pergunta, e o aluno vai passando, pergunta por pergunta, ou pode ficar que nem uma prova, que nem a P1 aqui da faculdade. Pode aparecer todas... Oi, professor. Só uma pergunta, voltando aí no item anterior. Nota? Que eu até estava... tentativas. Tá. Aqui. Você falou o semestre passado, mas assim, um semestre é muito tempo, eu não lembro. Se, por exemplo, eu quiser deixar 2 tentativas, eu até fiz alguns testes e não consegui acertar, né? Porque quando eu coloco 2 tentativas ou mais, né? E o cara opta pela questão errada, opta pela alternativa errada, ele fala que está errado, eu posso falar, né? Pedir para ele falar que está errado, mas ele mostra a alternativa certa. Quer dizer, na segunda tentativa... Tem forma de configurar também, eu vou mostrar para vocês. Não era bem o foco do treinamento, até porque, assim, a P1 eu acredito que a maioria seja uma tentativa.
Mas caso queira configurar, eu vou mostrar para vocês uma forma de configurar para ele não ter o feedback automático, só depois da correção. Tá? Eu mostro para vocês também, aqui é mais para o final. Aqui, tá? Tá bom. Então, o layout ele é o visual da tua prova, tá? Para que a prova fique igual a uma prova aqui, onde o aluno tem a autonomia de ir lá, passar as páginas, escolher a pergunta que ele quer responder primeiro, quer responder depois, você deixa nesse daqui, ó, no nunca. Nunca. Todas as perguntas em uma página. Então, todas as suas perguntas vão ficar em uma página só, o aluno vai rolando a página e respondendo. Se você deixar cada pergunta, o aluno vai passando, pergunta por pergunta. Ele pode, no menu lá embaixo, selecionar a pergunta, tá? Então, não fica travado em uma. Quando ele volta, a resposta dele fica salva como rascunho. Se ele quiser voltar, é opcional. Aí vai de vocês. Vocês querem deixar um menuzinho para eles responderem. Eu prefiro esse daqui, tá? Todas as perguntas em uma página, fica menos confuso. Até porque corre o risco do aluno estar respondendo a primeira questão. Isso aconteceu com a atividade de algum professor aí. O aluno veio até me perguntar, que ele estava na primeira questão. Aí, lá embaixo, você tem a próxima questão e tem o finalizar. Ele deu finalizar na primeira questão. E só tinha uma tentativa. Então, ele finalizou a atividade. Então, pode confundir os alunos. Eu prefiro deixar em nunca. O aluno vai lá, responde tudo. Só no final ele dá o finalizar. Tá? Aqui tem algumas configurações a mais, mas é mais coisa relativa ao visual da prova. Não vai interferir muito no funcionamento. Não indico que ninguém mexa, mas melhor deixar ou no padrão ou em cada pergunta. Tá? Comportamento da pergunta. Misturar entre as perguntas, ele quer saber se ele pode misturar essas alternativas. Para P1, eu acho que é interessante deixar em sim. Até porque aí você nunca vai ter provas iguais, corre o risco da cola se disseminar mais rápido é menor, né? Vai acontecer, é lógico, não tem muito como evitar, principalmente agora no digital, que a cola aconteça, mas a gente tenta estreitar isso daí, né? Como as perguntas se comportam, aqui você pode deixar em comentários adiados mesmo, tá? Deixa eu só fechar aqui que o navegador está fazendo um barulho aqui no meu ouvido, está me incomodando. Vocês podem deixar comentários adiados, tá? Isso daqui é o que eu estava explicando ali pro Bruno dos feedbacks, tá? Você tem que fazer duas configurações. Se você quiser que o aluno, na hora que ele clicou na alternativa, ele já receba o feedback, no caso da P1 isso não vai acontecer, né? Você pode deixar em comentários imediatos, tá? Se você quer que o aluno não receba o feedback, você deixa em comentários adiados e aí você vai fazer uma configuração no feedback. Aqui você deixa padrão, tá? Então aqui é só deixar assim e comentários adiados, tá? Em opções de revisão são as opções de feedback, que é o que eu também estava explicando ali em cima. Então, professor Bruno, se você quiser que o aluno faça mais de uma vez e ele não receba o feedback, você pode desmarcar aqui a tentativa, tá? Deixar só o notas e o comentário gerais, tá? Então, você desmarcando aqui tentativa, cada tentativa que ele fizer, ele não vai saber qual que ele acertou, qual que ele errou. Vocês podem fazer isso na P1 também, de repente até para evitar a cola. Às vezes um aluno terminou, ele vai lá e passa, por exemplo, a prova em PDF para a turma dele lá e aí a turma dele responde depois. Então, se vocês quiserem fazer isso, tá? É só marcar aqui, desmarcar aqui tentativa. Se quiser desmarcar a nota, você pode também, mas a nota, se você fizer tudo múltipla escolha, o aluno já pega a nota dele na hora, o que facilita muito a vida de vocês de ter que ficar passando nota depois. Tá? Então, se quiser deixar só o nota e o comentário gerais, fiquem à vontade. Se quiser desmarcar o comentário geral, esse comentário geral é o feedback que vocês colocam lá nas questões. Tá? Então, também, se quiser desmarcar também. Então, para quem não quer, eu vou fazer essa configuração aqui para que o aluno não receba o feedback, tá? Que eu acho que é a melhor configuração no caso da P1 para evitar a cola, tá? Aqui a gente faz a mesma coisa. Então, mais tarde, enquanto o questionário ainda estiver aberto, então o aluno terminou, o questionário ainda está aberto, a nota dele já está disponível. Desmarca também a tentativa, deixa só o notas e o comentário gerais, ou desmarca o comentário geral se você não quiser também que ele apareça. Depois do fechamento do questionário, aqui é quando acaba o questionário, acabou a data. Aí você pode deixar todos. Porque acabou, o aluno vai lá, ele vê a correção dele, ele vê a devolutiva dele, pode ver qual que ele acertou, qual que ele errou. Já acabou o prazo, ninguém vai enviar mais. Tá? Então essa é a configuração que você tem que fazer, Bruno. Se quiser deixar mais de uma tentativa, você faz toda essa configuração aqui.
tá? Desmarca aqui a tentativa que ele já desmarca os outros, tá? Então aqui é isso. Clicando nesses menuzinhos, vocês podem minimizar ou abrir eles de novo. Então, às vezes, fez alguma configuração errada ou quer dar uma repassada. Às vezes, fez sozinho e quer repassar vendo o vídeo para ver se está certinho. Só abre aqui esses menuzinhos, fica melhor a visualização, tá? A aparência é mais a aparência da prova, não em questão do layout, né? Mas aqui você pode configurar se o aluno vê a fotinho dele do lado da prova, é mais detalhe. Se vocês quiserem que apareça a foto do aluno do lado, pode colocar aqui imagem pequena. Se não quer que tenha nenhuma imagem, pode deixar sem. Aqui são as casas decimais na avaliação. Aqui, por padrão, a gente configurou como 2, né, no sistema, que acho que é o padrão que a gente usa aqui na faculdade. Então, acho que pode deixar por padrão em 2. Aqui as casas decimais em cada pergunta. Acho que é o padrão da prova, não tem muita diferença, tá? Então, a gente deixa aqui, mas se quiserem mudar aí, vou fazer uma pergunta aí que tem 0,001 aí, pode colocar, tá? Mas acho que ninguém vai fazer isso. Restrições extras nas tentativas, não precisa configurar nada aqui, tá? Isso daqui é a configuração que a gente faz quando o aluno tem mais de uma tentativa ou quando é alguma substitutiva que a gente vai passar uma senha para aquele aluno específico fazer essa prova. Aí a gente configura. Isso aqui a gente vai passar direto. Comentários gerais. Comentários gerais. Aqui vocês configuram o limite de alguns feedbacks que vocês podem colocar por padrão. Então, por exemplo, esses são feedbacks que vão por padrão para todos os alunos. Então o aluno acertou 100% da sua prova, pode colocar uma mensagem de parabéns aqui, por ter acertado tudo, etc. Só tem que lembrar que lá em opções de revisão, tem que estar marcado aqui comentários gerais, para esse tipo de comentário aparecer, tá? Então, esse comentário aqui, ele só aparece se você deixar marcado comentários gerais, tá? Mas você pode deixar configurado também, para ele aparecer só no final, tá? Aqui você pode configurar outra porcentagem de nota, então se o aluno acertar 50% da prova, ele recebe outro tipo de mensagem, tá? Você pode adicionar outros campos e ir configurando porcentagens, tá? Isso daqui é mais para feedback, não é necessário configurar, então eu vou passar direto, mas se alguém quiser configurar e precisar de ajuda depois, pode entrar em contato comigo, é bem facinho, é só configurar a porcentagem e a mensagem que você quer embaixo, tá? Então o aluno tirou 50%, parabéns, você acertou metade da prova. Pode configurar se você quiser, tá? Isso aqui pode pular, tá? Configurações comuns de módulo pode pular. Acesso restrito pode pular também, tá? E a gente vai para a conclusão de atividade, que também é bem importante, e alguns professores acabam esquecendo nisso daqui, nas configurações das atividades, tá? Acompanhamento de conclusão. Normalmente, por padrão, ele marca isso daqui, ó. Os alunos podem marcar manualmente a atividade como concluída. Isso aqui causa muito problema no sistema, porque ele deixa que o aluno conclua a atividade mesmo que ele não faça a atividade. Ele vai lá e marca um verdezinho lá, pronto, concluí. Aí o professor vai lá e fala, olha, não recebi tua atividade. Aí ele, mas eu tenho print aqui que está marcado como concluída a minha atividade. Como é que você não recebeu? Então pode dar uma série de problemas, tá? Por padrão na P1, eu vou pedir para vocês deixarem essa configuração, que é o que eu deixo nas atividades também. Mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas, tá? Então, marca a última opção, mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas, tá? Quando a gente marca isso, ele libera algumas condições. Então, quando essas condições forem satisfeitas, né, forem realizadas, o sistema vai marcar a atividade automaticamente para o aluno como concluída. Então, quando que o sistema vai marcar que está concluída? Ele requer que o aluno pelo menos visualize a atividade. Então, se o aluno visualizou a atividade, ele concluiu, e ele tem que exigir uma nota para que o aluno conclua essa atividade. Então, a gente vai marcar também, ó, o aluno deve receber uma nota pela realização da atividade para concluí-la, tá? O que isso significa? Se tiver questão dissertativa, o aluno só vai concluir tua atividade depois que você fizer a correção da atividade dele. Então, só depois que ele tiver uma nota concreta, ele concluiu. A mesma coisa que se ele entregasse a prova aqui. Ele só concluiu efetivamente aquilo lá depois que ele tem uma nota, tá? Então, eu deixo marcado essas duas. O nota de aprovação eu não deixo marcado, tá? E a expectativa de conclusão também não, tá?
Deixo marcado essas duas opções. E aqui a gente terminou a configuração básica da prova, tá? Demorou tudo isso daqui, a gente configurou todos esses pontos e agora a gente vai começar a fazer a prova em si, tá? Que é a parte difícil, inclusive. A parte divertida agora. Terminou tudo isso? Vem salvar e mostrar. Então aqui ele já te mostra tudo que você configurou lá, do mesmo jeito que ele mostraria para um aluno, tá? Aqui tem o nome da atividade, aqui tem a descrição da atividade, que são as instruções que a gente colocou lá. Vocês podem colocar algumas instruções. Utilizar o vademecum, tal. Aquele tipo de instruções que vocês costumam colocar nas provas, tá? Pode colocar naquele campo lá que eu mostrei para vocês. Ele já mostra para o aluno quantas tentativas ele tem. Uma tentativa. O questionário ele só vai estar disponível para resposta no dia 25 de setembro às 7 horas. No caso, às 19 horas, né? Que nem eu disse para vocês, eles colocam nesse padrão aqui. Não colocam o AM e o PM, infelizmente. Mas já ficou claro para os alunos, que a gente já explicou isso para eles, já pediu sinceras desculpas, mas a gente não conseguiu configurar isso no sistema até hoje. Esse questionário se encerrará no domingo, 4 de outubro, às 11h59, que na verdade também é às 23h59, tá? E aqui ele está mostrando só para você, professor, que ainda não foi inserido nenhuma pergunta. Tá? E é aí que a gente começa a fazer a inserção dessas perguntas para que o aluno realize a prova, tá? Para fazer isso, a primeira vez que a gente faz, quando não tem nenhuma questão, é aqui. Mas eu vou inserir algumas questões e depois vou ensinar para vocês como você pode corrigir a questão caso você tenha errado alguma coisa. Esqueci de colocar uma alternativa. E como você pode adicionar mais questões depois de já ter adicionado algumas, tá? Essa parte é necessária bastante atenção, porque vai variar de prova para prova, e é legal que vocês decorem os comandos que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai em editar questionário, ele vai te dar um resumo aqui do teu questionário, tá? Nota máxima. Aqui você pode configurar qual que é a nota máxima. Se você já tiver atribuído algum trabalho esse semestre, alguma coisa que computa a nota para P1, a nota vai ser menor que 10, né? Mas se você não tiver atribuído nada ainda para P1, acredito que a nota seja 10, a nota máxima, tá? Lembrar de usar o padrão de pontos sempre antes da casa decimal, tá? Então, se você quiser colocar outra nota aqui, vamos supor que só vai valer 7. Eu coloco 7 e já dou um salvar aqui, tá? Dito 7.0, ele já substitui, coloca mais uma casa aqui. E tem que dar sempre o salvar, tá? Eu vou voltar para o padrão, que é 10, porque... caso a minha vai ter esse valor, tá? Total de avaliações aqui. Esse total de avaliações, ele vai fazer a soma das perguntas que eu tenho e vai dizer quanto que elas equivalem dentro da minha prova, tá? Outras configurações que a gente tem, o embaralhar aqui. Então, se você selecionou o misturar lá, vocês têm que selecionar o embaralhar aqui também para que ele faça o embaralhamento das questões. É opcional, tá? Se quiser ter uma prova padrão para todo mundo, vocês podem. Mas eu acho melhor deixar o embaralhar aqui até para vocês terem provas diferentes, tá? E aí a gente vai começar a inserção das perguntas, tá? É o mesmo processo para a inserção de todas, tá? Então é só decorar isso daqui, ó. Para adicionar uma nova questão, adicionar, nesse botãozinho laranja aqui, ó. Tá? Adicionar. Nesse primeiro maisinho aqui, ó, mais uma nova pergunta. Ignora esses outros dois porque são processos que a gente tem que configurar no sistema, tem toda uma rotina para poder fazer. Não é no caso de vocês da P1 que vocês vão utilizar, tá? Então a gente vai aqui em mais uma nova pergunta. E aí ele vai abrir esse painel assustador aqui com 1 zilhão de tipos de perguntas, tá? A gente não vai utilizar todos, eu vou mostrar para vocês os mais comuns, que acho que é o que vocês vão utilizar nas provas de vocês também. Uma coisa que eu já tinha falado no treinamento do semestre passado, para fazer essa prova, é legal que vocês, até pelo costume de vocês também, vocês normalmente fazem as provas em Word. Deixam a prova lá em Word, tem o gabarito certinho da prova. É legal que você já faça a prova no Word, tenha o seu Word aberto lá e tenha o gabarito dessa prova, tá? Tem o gabarito dessa prova já, principalmente se ela for de alternativa, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês, tá? A gente vai começar aqui, então, com a questão dissertativa, depois a gente vai
pular para o múltipla escolha e depois o verdadeiro ou falso, que é bem parecido com múltipla escolha. São os 3 tipos que são mais utilizados, tá? Então vamos lá, a gente vai aqui no dissertação, tá? Então se eu quero criar uma pergunta dissertativa, eu seleciono aqui o dissertação nesse menu, ele dá uma explicação aqui, ó. Então permite uma resposta de um carregamento de arquivo ou um texto online. Este, então, deve ser avaliado manualmente. Então toda questão dissertativa, o professor vai ter que fazer a correção depois. Então se tu tem uma prova que as 10 questões são dissertativas, de cada aluno tu vai ter que corrigir todas essas questões dissertativas depois, tá? Só para deixar claro isso, o sistema não faz correção dissertativa, tá? Então, clique em adicionar, selecionou lá dissertação, adicionar. Tchau, gente. Boa noite. Ele já vai te levar aqui para o menu de configuração, e esse menu ele é meio que padrão para todos os tipos de questão que vocês vão criar, tá? Isso só varia do tipo de questão, tá? Nome da pergunta. Isso aqui é o menos importante desse menu. O que eu utilizo aqui em nome da pergunta? Eu utilizo números, só para me localizar. Já que ele vai embaralhar, eu só uso esses números para me localizar mesmo, porque é necessário colocar alguma coisa aqui. Eu coloco 01 na primeira pergunta, sem muito segredo. Texto da pergunta. Aqui em texto da pergunta você coloca o enunciado da questão. Nunca as alternativas, tá? Na múltipla escolha é a mesma coisa. Essa é uma questão dissertativa, mas você vai colocar o enunciado da questão, tá? Então aqui você escreve todo o enunciado. Disserte sobre este treinamento, por exemplo. Então aqui eu coloco todo o enunciado, posso fazer o enunciado da forma que eu preferir, tá? Posso adicionar outros recursos que a gente não poderia fazer numa prova presencial, por exemplo. Posso adicionar aqui um áudio explicando essa questão, tá? Então, posso colocar um áudio aqui explicando o que o aluno vai ter que fazer, de que forma que ele vai ter que fazer. Posso colocar um vídeo curto aqui, tá? Pode gravar um videozinho curto aqui nessa câmerazinha. Lembrando, para não gravar, ele tem até um limite de tempo. Aqui você pode subir um vídeo também, mas eu peço que se for colocar algum vídeo em alguma questão, faz que nem a gente faz para o Zoom, sobe lá para o YouTube e coloca o link aqui que ele faz a mesma coisa da aula, tá? É para não pesar no nosso servidor. Coloca aqui, de repente, uma questão de estatística, que tem um cálculo que o aluno tem que fazer e você quer explicar mais ou menos a base desse cálculo, você pode gravar um videozinho e colocar junto com a questão. Então, é uma coisa que a gente não poderia fazer na P1, por exemplo, presencialmente. Tá? Um outro recurso. Tem as formatações que vocês já conhecem, o negrito, o itálico, esse tipo de coisa, tá? Então, só para lembrar, isso aqui é só o enunciado, tá? O texto da pergunta é só o enunciado, aquela instrução que tem no comecinho. Comentário geral. Se você quiser deixar algum comentário sobre, normalmente esse comentário a gente já coloca aqui junto com o enunciado, não tem muita necessidade de usar, tá? Pode pular todas essas etapas, marcação, número do código, e aí a gente vai direto para formato da resposta, tá? Editor HTML, esse mesmo editor que vocês têm aqui, ó. Então o aluno vai ter a opção de colocar um negrito, de colocar um vídeo, de colocar uma imagem, de colocar uma tabela. Vai ter o mesmo editor que vocês têm aqui no texto da pergunta, tá? Editor HTML com File Picker, o aluno tem esse mesmo editor aqui e ele consegue anexar um arquivo junto da resposta dele. Então ele pode colocar um texto e um arquivo junto, tá? Então isso daí também só se vocês quiserem, opcional, tá? Texto simples é um texto sem formatação nenhuma, só o texto, mais ou menos que nem aqui no bloco de notas do Windows. Então, o aluno escreve aqui um texto sem formatação nenhuma, tá? Se vocês quiserem alguma coisa assim, vocês podem também colocar, tá? O mais utilizado normalmente é o editor HTML, tá? O editor HTML com os arquivos, tá? Nenhum texto online, o aluno não tem opção de digitar texto nenhum e ele pode colocar, por exemplo, um anexo que você vai configurar aqui embaixo, tá? Então você pode colocar nenhum texto, o aluno não digita nada, só sobe o anexo. De repente é uma pergunta que você quer que ele escaneie várias páginas em um PDF, só suba esse PDF, pode colocar nenhum texto online. Eu vou deixar editor HTML, tá? É para a gente ter mais opção e depois poder testar. Texto obrigatório. Aí você vai dizer se o aluno obrigatoriamente tem que colocar um texto aqui, ou se ele pode só subir um arquivo, por exemplo, tá? Então, requer que o aluno insira o texto, ele vai obrigar o aluno a colocar texto ali no campo que você liberou para ele.
A entrada de texto é opcional, o aluno ele pode só subir um anexo e não colocar texto. Tá? Aí vai de vocês. Se quiser que eu obrigue, que o aluno obrigatoriamente tenha que digitar um texto lá, pode colocar. Tamanho da caixa de entrada é o tamanho do bloco de texto que o aluno pode digitar, tá? Então, vocês podem limitar isso também. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, 40 linhas. Se você quer que o aluno coloque uma justificativa lá de 40 linhas, o aluno vai ter esse espaço. Ele não bloqueia, ele não limita o aluno, tá? Ele não vai pedir para que o aluno escreva necessariamente essas 40 linhas, tá? Então, só para a gente não confundir. Ele vai dar o espaço de 40 linhas. O aluno ele pode escrever uma linha só e enviar, tá? Mas ele aparece lá para o aluno que esse é um espaço de 40 linhas. Então, se o aluno digitar num espaço de 40 linhas uma frase de WhatsApp lá, a falta de noção é do aluno, né? Não do professor que colocou 40 linhas. Então, aí vai de vocês também. Eu vou deixar aqui no 40 linhas só para a gente ver depois como fica, tá? Permitir anexos. Vocês podem colocar 1, 2 ou 3, ou ilimitado, ou não pedir anexo nenhum. Então, de repente, você só quer que o aluno escreva ali, não quer baixar nenhum arquivo do Word depois, nem nada do tipo. Pode deixar sem anexo, o aluno só vai ter espaço para escrever, tá? Isso aqui é bom para quando você, por exemplo, se você tiver uma turma lá com 60 alunos, se cada pergunta você tiver um anexo, você vai ter que baixar um Word para cada pergunta. E aí o teu computador vai ficar lotado de arquivo Word depois. Tá? Então, se você quiser que o aluno escreva direto aqui, até porque aqui você tem quase todas as formatações que você teria num Word, é até melhor. Tá? Mas se for uma questão que precisa escanear, precisa alguma coisa, pode colocar o número de anexos que vocês preferirem. Podem até colocar ilimitado aqui, se vocês quiserem. Tá? Vou colocar um aqui só para a gente testar também. Aqui ele vai perguntar a mesma coisa do texto. Pode perguntar, professora. Se na pergunta ele tiver que fazer um organograma, ele consegue fazer aí ou eu tenho que disponibilizar um anexo? Que aí ele faz no Word. A configuração aqui é um pouquinho mais complicada. Acho que eles estão mais habituados a fazer esse tipo de coisa no Word. Então é melhor disponibilizar o anexo nesse caso, tá? Aqui é melhor fazer uma tabela simples, esse tipo de coisa, uma lista. Mas configuração de organograma já não é muito legal não, tá, professor? Anexos necessários, você pode obrigar o aluno a mandar um anexo. Então, por exemplo, eu quero que pelo menos um anexo nessa resposta exista. Então, se eu obrigo aqui que para ele responder essa questão, ele tem que anexar um arquivo, ou 2, ou 3, ou opcional. Tá? Opcional, ele deixa o aluno livre anexar ou não. Tá? Aí vai de vocês também, não é padrão. Tá? Tipos de arquivos aceitos, eu já mostrei isso para vocês em outras tarefas. Tá? Acho que muitos professores têm utilizado, alguns nem tanto. Mas vocês podem utilizar também, é só clicar aqui em escolher. Ele vai te dar uma série de arquivos e aí você pode bloquear. Então, de repente, você só quer receber arquivos de texto. Você tem aqui ó, arquivos de documento, doc, docx, epub, gdoc, odt, pdf, rtf, que são os formatos mais padrões. Todos os computadores meio que convertem nesse formato. Pode marcar isso daqui e pode marcar também, de repente, eu quero que essa questão só seja em PDF, porque às vezes você recebe um Word e o aluno fala que não foi aquilo que ele mandou no Word, que alguém editou o Word dele. Você pode receber só o PDF, o PDF você tem que converter, tem maior trabalho para editar, não tem como o aluno dizer que você fraudou a prova dele ou alguma coisa do tipo. Tá? Então pode marcar aqui arquivo de documento e PDF, se você quiser que o aluno necessariamente mande só em PDF. Tá? O bom do PDF também, para esse tipo de coisa, é que a gente tem aquele corretor de PDFs na plataforma. Você não precisa baixar o PDF do aluno para corrigir. Alguns de vocês acho que já têm utilizado nas tarefas e tal. Tá? Então aí depois que fez isso é só salvar. Ele vai já colocar aqui no campo document.pdf. Aqui vocês não editam nada, tá? A menos que você queira mudar alguma coisa, clica no escolher de novo, tá? Porque isso daqui é um comando, uma linha de comando do nosso sistema, tá? Informação para avaliadores. Os avaliadores são vocês mesmos, então não tem muito o que colocar aqui. A não ser que você queira colocar uma anotação aqui para quando você for corrigir a prova você lembre. Eu tenho umas perdas de memória às vezes, então eu costumo deixar alguma anotaçãozinha aqui para lembrar depois. Essa questão era sobre isso, precisa corrigir dessa forma. Vocês podem colocar também, tá? É mais para ajudar vocês, tá? Terminou de fazer essa questão, então essa questão é só isso, já deu uma revisada para ver que não tem nada errado, vai aqui em salvar alterações, tá? Não aqui, ó, é aqui, tá? Salvar alterações. Esse salvar alterações aqui é só caso você queira mudar alguma coisa e continuar editando essa questão. Aí você dá um salvar alterações.
ele já vai gerar aqui a questão para vocês. Disserte sobre esse treinamento, a questão que eu gerei. Se eu quero editar a questão, só clico no nome dela. Tá? Clico aqui, ele me leva para aquela mesma página que eu estava. Ah, errei alguma coisa, quero editar alguma coisa. Só clicar no nome dela, bem fácil. Tá? Não quero editar nada, eu dou cancelar. Depois que eu já criei a questão, se eu quero ver como ela vai ficar, eu posso clicar no nome dela, que nem eu fiz, como se eu fosse editar. E aí eu tenho aqui, ó, pré-visualização. Tá? Depois que eu já criei ela. E aí eu vejo como o aluno veria a questão. Ó. Então tem aqui, ó, disserte sobre esse treinamento. Aí o aluno tem lá as 40 linhas que eu coloquei. Tá vendo? Um espação, 40 linhas com o editor HTML e o anexo. Ele pode anexar aqui. Tipos de arquivos aceitos. Arquivo de documento, documento PDF. Tá? Então, o aluno não tem desculpa para dizer que ele não sabe que tipo de arquivo que você quer receber. Tá? Tudo bem descrito aqui, o aluno vai ver dessa mesma forma. Isso aqui embaixo, ele não vai ver, tá? Isso aqui é a gente que configura. Pode ignorar. Então, só para vocês terem noção, tá? De como vai ficar a pergunta. Aparece aqui a pontuação, que essa questão daria para o aluno. A gente também já vai ver como configurar essa pontuação, mas é bem fácil, tá? Aqui vocês podem fechar essa janelinha. Todo mundo está entendendo até aqui? Tá de boa para todo mundo? Beleza. Então aqui eu vou cancelar. Já vi mais ou menos o que eu precisava ver. A questão está aqui, tá? Clicando na engrenagem, ele me leva também para editar, a mesma coisa, tá? Aqui eu posso excluir essa questão. Então, errei a questão, quero adicionar outra, essa questão não faz mais parte, só excluir. Então, que nem a Paulinha tinha falado, às vezes tem medo de errar, pode fazer, faz o tanto de besteira que vocês quiserem, testa, pré-visualiza. Só não clica no botão de autodestruição que tá tudo certo. Depois é só vir aqui e excluir, que a questão some do mapa, ninguém nem sabe que você criou essa questão em momento algum, tá? Aqui nesse lapisinho, a gente consegue editar quanto que essa questão vale, tá? Então, aqui um ponto bem importante para a P1 de vocês, para vocês colocarem quanto que essa questão equivale, tá? Lembrando, o mesmo padrão de ponto, tá? Então, vamos supor que eu quero que essa questão aqui dê 1,5 ponto para o aluno. Eu coloco aqui 1,50 ponto e depois que eu digito 1,50 ponto, eu nunca clico fora, tá? Eu digito, ainda com o cursor aqui em cima, eu pressiono Enter, para ele salvar, tá? Então, só para não esquecer, digita aqui a pontuação e pressiona Enter, tá? Aí ele salva a pontuação. E vocês veem que aqui em total de avaliações ele já muda para 1,50. Então quer dizer que todas as questões da minha prova, se o aluno acertar tudo, ele tira 1,50. Isso daqui serve para vocês se basearem na nota máxima de vocês e que para o aluno tire a nota máxima, você tem que dar a oportunidade dele tirar a nota máxima, algo que não está acontecendo aqui, né? Então, vocês têm uma base aqui para saber, somando todas as suas questões, quanto que dá. Você não precisa ficar somando depois também. Então, você pode ir adicionando aqui e testando, ó, até dar a nota que você quer, tá? Então, beleza. Primeira questão dissertativa criada. Alguém tem alguma dúvida? Quer repassar alguma coisa da dissertativa? Acho que a dissertativa é a mais simples, então é bem tranquilo de fazer ela, tá? A múltipla escolha ela já começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas também não é nada fora do comum. Quer perguntar alguma coisa, professora? Yuri. Oi. Quando você colocou o enunciado da questão, naquela barra lá de ferramentas, você falou de um vídeo que nós poderíamos anexar. Esse vídeo, de repente, poderia ser o link de um vídeo lá do YouTube que eu pretendo desenvolver alguma questão com o meu aluno? É até melhor, na verdade. Então, eu entro lá na minha questão, eu só colo um link do YouTube. Posso pegar aqui até para vocês verem como que vai ficar, mas eu posso colocar um link sim. Se a internet ajudar aqui em Bertioga, a gente consegue colocar. Vamos lá. Aqui no meu canal, aqui no canal da Fábio, eu posso pegar um vídeo sim, tá? Então, aquele mesmo esquema que vocês já sabem, vou pegar aqui uma aula do Marcelo Pereira, por exemplo, clico nos 3 pontinhos, gerar link compartilhável, que nem vocês fazem normalmente, tá? Copio esse link já, então ele já copiou o meu link aqui, eu venho aqui e eu adiciono, tá? Dou Ctrl V, ele adiciona aqui o link, tá? Vocês podem fazer isso daí, tá?
Aí você pode dar um salvar alterações e continuar editando nesse caso. E pedir para pré-visualizar. Que aí você vê como o aluno vai visualizar a questão. Então, olha que legal. Ele tem aqui a questão e você pode colocar um vídeo explicativo. Como realizar tal atividade. Você dá uma explicação para o aluno aqui para que ele possa realizar isso aí. É um recurso interessante, que nem eu disse, é um recurso que a gente não tem na presencial. Tá? Então, aqui ele tem um videozinho aqui para estar respondendo. Mais alguma dúvida alguém sobre a dissertativa ou posso pular para múltipla escolha? Então, vamos lá. Vou passar para a múltipla escolha, tá? Eu tenho, Yuri. Quer perguntar, professora? Diga lá. Por favor. Eu vou fazer esse procedimento que você explicou agora em cada questão que eu for lançar, é isso? Isso. Todo esse procedimento aqui, que nem eu disse, ele é complicadinho, mas é o mesmo procedimento repetidas vezes. Então, para cada questão, você tem que fazer isso. Cada questão dissertativa, você tem que ir lá e adicionar uma nova questão dissertativa e dizer para o sistema que aquilo ali é uma questão. Tá? Tá bom, obrigada. Então, que nem eu disse, vocês podem fazer a prova no Word e depois só vir adicionando, tá? Ok, obrigada. Então, vamos lá, múltipla escolha. Se eu quiser adicionar uma nova dissertativa, eu venho aqui em mais uma nova pergunta, tá? Ou aqui também, tá? Tanto faz, onde vocês vão clicar, até porque a prova vai ser embaralhada depois, então, tanto faz a ordem aqui. Adicionar uma nova pergunta, eu posso adicionar uma nova dissertativa, não tenho limite de questões aqui, tá? Posso adicionar 100 dissertativas, ou sem múltipla escolha, posso fazer múltipla escolha e dissertativa, então cada uma é de um tipo, tá? E a gente vai fazer agora uma múltipla escolha, tá? Venho aqui, ó, o múltipla escolha é sempre esse, tá? Pra galera bilíngue aí, tem um aqui multiple choice, mas não é a mesma coisa, tá? Ele é o Our Not in Multiple Choice, que ele faz um tipo de questão aí que eu acho até meio confusa. Um dia que eu descobri como configurar 100% essa questão, eu mostro para vocês. Porque ele é meio que uma... Como eu posso explicar? Ele é uma múltipla escolha com escalas de acerto. Eu não sei bem como explicar isso 100%, mas você tem níveis de acerto da tua múltipla escolha ali, onde o aluno não tem uma resposta 100% correta. Não sei se ficou bem claro, mas enfim, a gente não vai utilizar isso. Se um dia alguém quiser utilizar, a gente tenta aprender e explicar isso daí, tá? Eu confesso que é uma questão bem difícil de configurar, inclusive. A gente vai direto aqui para o múltipla escolha, tá? Adicionar. E aí vocês vão entender mais ou menos aquilo que eu estava falando sobre padrões. Tudo é meio padrão aqui. Então, nome da pergunta, texto da pergunta, isso aqui a gente já configurou na outra. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Nome da pergunta, eu coloco sempre um número, 02. Se vocês quiserem utilizar esse tipo de configuração para não se confundir, é melhor, tá? Então, o nome da pergunta, coloca só a numeração na sequência. Texto da pergunta. Na múltipla escolha tem um porém. Na múltipla escolha, o texto da pergunta é o enunciado, mas sem as alternativas. Então, por exemplo, analise as alternativas abaixo. Então, é sempre só o enunciado sem as alternativas. Só aquele comecinho do enunciado. Tem alguma explicação lá? Qual seria a opção correta? Vocês só colocam esse enunciado aqui, tá? Pode colocar um vídeo, pode colocar uma imagem, mesma coisa do outro, tá? Mesmos recursos. Marcação padrão. Oi, professora. Quando você aqui esse nome da pergunta, você na outra questão você colocou 1, aqui 2. Quando embaralha, essa numeração não dá problema? Isso aqui não aparece em lugar nenhum, professora. É mais para controle do professor. Por exemplo, tem professores no EAD que fazem bancos de perguntas. Então, por exemplo, ele faz um banco de questões, chega lá na prova, ele quer pegar uma questão de uma prova, uma questão de outra e outra de outra. Então, isso facilita aqui. Então, eu posso colocar um tema aqui, por exemplo. Psicologia 02. Então, eu sei que essa questão... Eu sei que essa questão aqui é sobre psicologia e que é uma questão que eu usei já em outra prova. Eu posso colocar temas aqui. Então, esse nome da pergunta é só para você gerenciar. A gente não vai usar muito aqui nesse tipo de caso, até porque a gente espera que essa situação aí de aulas virtuais passe logo, mas enquanto não passa, a gente vai arrumando um jeitinho aqui de fazer. Eu uso esses números aqui até porque não me confunde, tá? Aí vai de vocês. Não aparece lugar nenhum para o aluno, não. Então, aqui, o enunciado sem as alternativas. Comentários gerais.
Só se quiser deixar algum comentário, normalmente a gente já coloca aqui no enunciado, não precisa. Marcação padrão também não. Número do código também não. Mesma coisa do outro, tá? Aí ele te pergunta aqui, essa questão, ela tem apenas uma resposta correta ou ela tem mais de uma resposta correta? Tem múltipla escolha que às vezes tem 2, 3 respostas corretas e aí vai de vocês, tá? A mais comum é que tem apenas uma, tá? Mas você pode deixar aqui o múltiplas respostas para que o aluno selecione mais de uma, tá? Ele vai ter lá a opção e vai estar dizendo que tem mais de uma resposta correta, tá? Eu vou ensinar a configurar de uma resposta só, mas se algum professor depois quiser ver, precisar, vai utilizar na prova, me pergunta que eu passo aqui de novo e a gente faz, tá? Então, apenas uma resposta correta. Misturar... Oi, professor. Desculpe interromper. Voltando um pouco lá em cima, quando você coloca a pergunta, você pode ter lá a pergunta e tem lá, número 1, texto, número 2, número 3, número 4. Sim. Aí embaixo, nas alternativas, você vai, letra A. 1 e 2 estão corretas, letra B. Isso, mas não é aqui que a gente vai configurar, tá? Então, aqui é sempre só o enunciado. Mesmo que mas você tenha 1, 2, o A, 3, B, C... 4 não é aqui? Não. Se você fizer aqui, ele vai dar errado. Eu já vou mostrar onde que é, tá? Não é aqui. Aqui você só vai deixar o texto. Certo? Tá. Só para a gente já vai entender já. Misturar as opções. Então, esse 1, 2, 3, 4 que o professor falou, ele quer saber se ele pode misturar. Então, aqui tu vai colocar na tua ordem 1, 2, 3, 4, mas o aluno 1, ele vai ver 1, 2, 3, 4, e o aluno 2, ele vai ver 4, 3, 2, 1, por exemplo. Então, você vai ter ordens diferentes, provas totalmente diferentes para alunos, tá? Pode colocar ordens diferentes. Yuri. Oi. Yuri, eu entendi o que o professor disse, na verdade. Sim. Eu uso muito esse recurso de você colocar algarismo romano 1, 2, 3, 4. Vou ensinar vocês já também. Perfeito. Uma última pergunta, Yuri. Desculpe eu estar me antecipando, que eu tenho aula daqui a pouquinho. Eu, às 7 horas, tenho aula. Tranquilo. Nós todos vamos abrir a prova e encerrar na mesma data. Sim, nós não temos que marcar na data da nossa prova. Não, vai ser a semana de provas, literalmente mesmo. O aluno tem aquela semana para responder as provas. As provas Aí no dia da nossa aula, o que ocorre? Por exemplo? Não tem aula. Você pode ficar disponível de repente. Mas eu fico à disposição se os alunos precisarem, é isso? Você pode abrir um chat lá no fórum, alguma coisa assim. Ou ficar no Zoom para tirar alguma dúvida específica, tá? Mas não precisa. Perfeito. Tá? Ok, entendi. Obrigado. Sobre aquele 1, 2, 3, 4 que o professor estava perguntando, eu já vou mostrar para vocês, tá? Numerar as escolhas. Você pode escolher aqui. Se você quer numerar em algarismos romanos, 1, 2, 3, ABC, ABC minúsculo, maiúsculo, sem numeração, tá? O mais padrão é o ABC, ou maiúsculo ou minúsculo, mas pode colocar 1, 2, 3, 4. Tem aquele tipo de pergunta que talvez seja também a dúvida do professor, que também eu já vou explicar. Que às vezes você coloca lá 1, 2, 3, e aí no ABC você coloca somente a opção 1 está correta, somente a opção 2 está correta. Aí sim você faria aqui, tá, professor? Que nem você está falando. Exatamente isso. Aí você pode fazer. Do prova modelo ENAD. Sim, você pode colocar aqui 1, aí você coloca lá x, 2, y, 3, z. E aí aqui você colocar somente a alternativa 1 está correta. Eu não fiz isso para não deixar confuso. Vou ensinar o jeito mais fácil, mas dá para fazer assim também, tá? Se for fazer assim, coloca aqui, tá? Certo. Mas aqui você vai colocar só o texto. Aqui você só vai colocar o texto do... Isso, aqui você só vai colocar o enunciado, tá? Isso. E nas alternativas fica lá, somente a questão 1 e 2 estão corretos. Exatamente. O item 1 e 2 estão corretos, somente o 1 está correto, somente o 3 está correto, ou qualquer coisa. Eu vou ensinar esse tipo também, mas vamos voltar para o mais básico, daqui a pouco a gente ensina isso, tá? Então vamos voltar aqui para o básico, analisa as alternativas abaixo. Então aqui está o enunciado e abaixo eu vou ter 4 alternativas, por exemplo. O aluno tem que selecionar. Essas alternativas são aqui, ó. Escolha 1. Então, seria a alternativa 1. Primeira alternativa que o aluno tem que selecionar. Vamos colocar que vai ser... Vou colocar aqui texto, exemplo 1. Então, essa é a primeira alternativa que o aluno tem lá para selecionar. Nota embaixo. Então, se ele selecionar essa alternativa, quantos por cento da nota dessa questão ele tira? Se for uma alternativa errada, provavelmente nenhum. Pode deixar como nenhum.
Se é uma alternativa certa, pode colocar 100%. Então, se ele selecionar isso aqui, ele acertou 100% dessa questão. Se vocês quiserem ser subjetivos e colocar lá os 50%, ou 25%, se tu quiser que o aluno selecionou uma alternativa tão esdrúxula que você quer diminuir a nota dele, você pode também. Você pode colocar aqui que tira 70% Aí, da nota para do pagar, aluno. é aquele negócio, aquela prova que diz assim, se você, cada resposta errada, diminui X pontos da prova. Exatamente, você pode fazer, você pode ser o professor que vai fazer isso. Eu não sou esse tipo de cara, não vou colocar. vou ser bom samaritano aqui e vou dizer que essa questão não vale nenhum ponto, tá? Essa é a alternativa errada. Embaixo, comentários. Então, depois que o aluno fez isso daqui, o feedback que você quer colocar. Se você configurou para o feedback só aparecer depois do prazo, ele só vai ter esse feedback depois. Vai de vocês colocarem ou não, tá? Tem professor que gosta de fazer devolutiva, é legal colocar. Vou dar uma acelerada aqui, que eu sei que tem muito professor Yuri, que tem se a aula. gente Yuri, nesse caso, como a gente configurou lá sem nenhum tipo de feedback imediato, naquela configuração inicial, fica prejudicado não deixar comentário ou tem que colocar algum comentário? Não é obrigatório, mas, por exemplo, se a configuração que a gente fez lá, o feedback aparece após o prazo. Então, venceu a prova, o feedback aparece para o aluno. Então, de repente, se você quer colocar, é legal colocar que o aluno, depois que ele terminar a prova, ele tem um feedback das questões dele. Tá? Pode deixar isso no comentário. Isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sistema vai corrigir essas questões para vocês. Então, vocês não vão ter aquele trabalho de ter que fazer um gabarito e depois ficar corrigindo prova. Claro, e a prova de vocês é 100% múltipla escolha, aí é uma maravilha. Você nem tem o trabalho de corrigir, depois só lançar nota, tá? Certo. Só tem que tomar um cuidado para configurar. Nesse caso aqui, a gente deixaria que no comentário o feedback será no final. Na verdade, você já pode deixar o feedback aqui. Ele não vai aparecer para o aluno, só depois do prazo. Então, você pode colocar aqui. Ah, tá bom. Tudo bem. Parabéns, bem. essa questão essa está correta. Porque nós configuramos não com feedback imediato. Isso. Quando eu faço exercício com eles, eu coloco com feedback imediato. Então, eles já recebem na hora o feedback. Aí eu coloco como comentário, ele já sabe quando clicar. Acertou totalmente, parabéns, acertou a questão, tal, aquele tipo de coisa. Mas como a gente vai colocar no posterior, no final, né? Sim. Então, vamos continuar lá só com essa configuração. Aqui, eu já configurei a alternativa 1, vou configurar a alternativa 2. Então, eu tenho lá, texto exemplo 2. Também não é a certa, mantenho como nenhum. Desço aqui, tenho escolha 3. Só tem que tomar cuidado para, às vezes, não colocar a alternativa dentro do comentário, tá? Já ocorreu, às vezes você está fazendo a prova ali meio rápido, acaba colocando. Tem que descer aqui, tá sempre aqui em cima, aqui, ó, tá? Escolha, tal. Vamos supor que a alternativa correta seja escolha 3. Texto, escolha 3. A alternativa qual tem que selecionar. Coloco aqui 100%, tá? E aqui eu já terminei de configurar minha questão. Por que tem esse tanto de alternativa a mais? Preciso fazer todas elas? Não, o sistema ignora. Se tiver vazio, o sistema vai pular, tá? Então, não tem problema. Se precisar de mais alternativas do que 5, clica aqui em espaços em branco para mais 3 escolhas. Aí ele vai te liberar mais espaços, tá? Para fazer. Então, essa daqui é a questão básica, tá? Questão básica alternativa. E a gente já configura aquela que o professor falou, tá? A gente já configura a que o professor Maurício falou, né? Professor Maurício, a gente já configura ela também para a gente já aprender, dar uma reforçada nisso aqui. Então, aqui está configurado, tá? Terminou, dá um salvar alterações. Ele já coloca aqui minha questão, que nem a outra. Se preciso editar, a mesma coisa. Vamos ver como a questão fica? A gente clica em cima dela. Desce até lá embaixo. Pré-visualização. É assim que a questão aparece para o aluno. Analise as alternativas abaixo. Escolha uma. Esse texto é padrão, tá? Por quê? Porque a gente disse que só tem uma correta. Se a gente coloca que tem mais de uma, selecione mais de uma alternativa para a finalização da questão, tá? Então, tem os textos padrões. E aqui o aluno seleciona, tá? Qual que ele acha que é correto. Aqui ele pode limpar a escolha para zerar. Oi, professor. Desculpa atrapalhar, é que eu tenho aula daqui a pouquinho, daqui a 30 minutos. Não, eu vou tentar finalizar antes da... Não, você vai postar esse vídeo, não? Vou postar gravado. Eu tenho que liberar para os alunos ainda. Tá? Então eu vou sair um pouquinho antes, tudo bem? Não, tranquilo, professor. Se já tiver entendido até aqui, meio que já entendeu bastante coisa. Mas eu vou tentar terminar isso daqui antes da aula. Eu vou terminar antes da aula, porque eu estou utilizando o login de uma turma aqui também, tá? Então eu vou tentar finalizar aqui, até dar uma acelerada.
Tá? Tá bom, obrigado. Então, isso daqui é o que aparece para o aluno, tá? Aparece para o aluno esse tipo de questão que a gente pode fechar, pode cancelar. Agora, a gente vai fazer uma questão de múltipla escolha, que nem a que o professor Maurício mencionou, onde a gente tem 1, 2, 3, e aí a gente tem lá, somente a alternativa 1 está correta, somente a alternativa 2 está correta. Mesmo padrão, clico no adicionar, uma nova pergunta, múltipla escolha. Adicionar. Aí a gente, aquela numeraçãozinha que eu falei para vocês, vocês podem usar ou não. E aqui eu coloco lá, analise as alternativas abaixo. Aí eu tenho lá 1, x, 2, y, 3, z. Então tem aqui as alternativas, né? O enunciado. Mesmo padrão, tá? Venho aqui, deixo que é só uma resposta, posso escolher outro tipo de numeração aqui, tá? Você pode colocar 1, 2, 3, ABC, tá? E aí você pode colocar aqui, somente estão corretas as afirmações em 1 e 2, por exemplo. Aí, vou fazer a outra. Somente estão corretas as afirmações 2 e 3, por exemplo, tá? Então, você pode fazer dessa forma também, é a mesma configuração. Então, vamos supor que só estivessem corretas a 2 e a 3. Coloco aqui 100%. Desculpa, Yuri, interromper de novo. Oi. Quando eu faço a prova desse tipo, normalmente lá no texto, lá em cima, é que eu coloco, estão corretas apenas, aí... Não seria o certo, tá, professor? Não seria o certo, porque pode dar problema. Por quê? Porque o sistema ele faz aqui, ó. Então, aqui o certo seria você colocar as afirmativas. Então, se você vai colocar alguma afirmativa, alguma opção, algum texto para ele interpretar, você coloca aqui. Tá? Sim. E aqui você coloca o estão corretas. Estão corretas, tal. Assinale a alternativa correta abaixo. Aí eu coloco aqui 1 e 2. Na letra B, 3 e 4. Mas assinale a alternativa correta vai no texto lá em cima. Ah, sim, você pode fazer isso também. Você pode fazer isso também. Aqui selecionar a numeração, nada, tá? Né? Mas o importante é que as opções que ele vai selecionar, o somente, estão corretas e tal, esteja aqui, porque ele vai interpretar o que está aqui e a resposta é sempre aqui, tá? Exatamente. Então, bem simples de entender, sem segredo. Criei lá as duas, salvo, vou até mostrar como fica para vocês também. Um outro truque aqui para vocês. Não precisa abrir a questão para ir naquele pré-visualizar. Aquilo lá eu ensinei para vocês. Tem um maisinho aí, né? Não tem um maisinho do lado? Aquilo lá eu ensinei para vocês. Por quê? Porque você pode editar a questão e já ver como ela vai ficar. Mas aqui você já vem aqui, ó, nessa lupinha tem aqui, um maisinho aí para poder visualizar. Na lupa ele já mostra para vocês, ó. Então analise as alternativas abaixo. Aí estão lá as afirmações, as alternativas, e aqui eu escolho qual que tá certo e qual que não tá, tá? Então fica assim, ó, professor. Aqui eu posso colocar ABC para não confundir o aluno, para não ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3 de novo. Posso colocar ABC. Aí vai de vocês, tá? Tudo configurado. Alguém tem alguma dúvida de múltipla escolha? Não entendeu alguma coisa? Não. Eu vou ter que sair que eu vou falar daqui a pouco. Tranquilo. Eu vou fazer mais uma questão. Tranquilo, eu vou fazer mais uma questão só para a gente poder finalizar e aí já fecha, tá bom? Só para a gente não atrasar ninguém para a aula. Mais uma questão que vai ser a verdadeiro ou falso, que é basicamente a mesma coisa. Então, eu quero fazer a verdadeiro ou falso, clico aqui em adicionar, uma nova pergunta, verdadeiro ou falso, tá? Última opçãozinha aqui, tá? Aí eu tenho os mesmos recursos, então aqui eu vou colocar 04, aqui eu posso colocar um texto, posso colocar um vídeo, posso colocar um áudio, assinale, verdadeiro ou falso, e aqui eu posso colocar afirmação, tal, vou colocar aqui um texto qualquer, só para a gente entender. Comentário é o feedback, lembrando que se o feedback tiver como adiado, o aluno só vai ver depois, tá? Se tiver como imediato, o aluno vê na hora. E aqui eu seleciono a resposta certa, tá? Então, a resposta certa para essa questão é verdadeiro. Então, aqui eu coloco verdadeiro, tá? E aqui eu posso colocar um feedback caso o aluno selecione verdadeiro, e posso colocar um feedback caso o aluno selecione falso, também com as mesmas regras do feedback que eu comentei lá em cima. Se for adiado, o aluno só vai ver esse feedback depois.
Essa é a mais simples de todas, acabou aqui. É isso mesmo. Yuri, eu sei que nós estamos em cima do prazo, mas não sei se talvez seria interessante, se puder, claro, mostrar a associação. Eles também tem alguns que gostariam tem alguns talvez, critérios, de fazer alguma associação. Ela é meio complicadinha de fazer, mas eu vou mostrar para vocês. Não, eu estou dizendo até que é um tipo de questão que às vezes é muito usado, né? Que é muito utilizado. A coluna da direita com a coluna da esquerda, né? Sim. A gente tem... Tudo bem, né? Na verdade, ela é um pouco mais complexa. Se algum professor for precisar disso daqui, porque tem as configurações de embaralhamento que mudam, se algum professor for precisar, me chama no privado que eu gravo um vídeo, que nem eu tenho feito com algumas dúvidas específicas. Tem uma dúvida sobre isso que às vezes só o professor vai usar. Aí eu gravo isso daí especificamente para aquele professor. Às vezes, se o professor me mandar a questão, eu monto a questão aqui dentro e mostro como eu montei para o professor montar, é até mais fácil. Então, eu tenho essa questão, como que eu monto aqui? De repente, nem é a associativa que vai usar. Então, aí me manda a questão que eu monto e ensino vocês, tá? Mas aí só para quem precisar, porque é meio complicadinho de fazer isso daqui, tá? Não é tão simples, né? Mas aqui a gente já tem basicamente uma prova de 4 questões configuradas. Verdadeiro ou falso, tá ótimo. Sim. A gente tem basicamente uma prova configurada. Ele já diz aqui quantos pontos essa prova no total que eu configurei dão, e não está dando os 10 pontos que eu configurei aqui. Então, aí eu posso ir ajustando aqui para chegar até esse 10, por exemplo. Tá? Posso ir configurando, uma por um, enfim. Eu não vou fazer isso, tá? Até para não tomar muito tempo, mas basicamente vocês têm isso daqui, não precisa ficar calculando quanto que vocês vão ter que colocar em cada questão para chegar no 10, ou no 7, ou na média que vocês atribuírem. Tá? Terminei de fazer isso aqui. Preciso salvar alguma coisa? Preciso fazer alguma coisa? Não. Tá? Terminou de adicionar as questões. É só você voltar lá na sua disciplina, clicar lá no nomezinho da tua disciplina que fica, tá? E lá no seu tópico que a prova já está aqui, tá? Então, tua prova já está aqui. Você clicando aqui na prova... O prazo também. O prazo, tudo. Ele só vai ser liberado naquele dia, tá? Terminei, já cliquei na disciplina e agora eu lembrei que eu tinha que editar alguma coisa. Só que sumiu aquele editar questionário daqui. Não precisa se apavorar, tá? Aqui nessa roldaninha, nessa engrenagemzinha que tem aqui, clica nela, editar questionário, tá? Ele vai levar para o mesmo lugar. Aí a gente edita e você pode fazer tudo de novo. Só tem um porém. Depois que o aluno responde a tua atividade, o primeiro aluno responde, você pode editar. Só que ele não vai corrigir dos alunos... Acrescentar não pode. Você não pode acrescentar questões, você pode editar as que você já tem, só que ele não vai corrigir um erro. Por exemplo, se o aluno marcou A e você tinha colocado que era B, mas na verdade é a A, e você corrigiu, ele vai manter a B do aluno, vai manter errado do aluno. Depois você vai ter que corrigir manual. Tá? Então, toma bastante cuidado antes de disponibilizar no dia 25. Dá uma revisada no dia 25, antes do horário, e ver se está tudo certinho, para só depois liberar. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo também, que eu dou uma olhada, tá? Mas basicamente é isso, pessoal. A P1 para configurar... Yuri, por favor. Oi, professora. Pode falar, professora. Eu estou me organizando para elaborar... Eu estou me organizando para começar a elaborar amanhã. Ela não vai estar disponibilizada ainda, então. Não. Ela já aparece para o aluno, que o aluno... Oculta. Isso. Na verdade, assim, ela já aparece para o aluno que existe uma P1. Só que ele não consegue fazer nada nela. Tá? Só depois da data. Mas ele não pode fazer ainda. Não. Tá. Mas se você quiser ter mais segurança ainda... começar amanhã... Tranquilo. Se você quiser ter mais segurança ainda, você pode marcar o olhinho aqui no teu tópico, que aí ele esconde totalmente, o aluno nem sabe que vai ter uma P1 ali em algum momento, tá? Mas eu indico fazer assim, até para não ter problema. Oi, professora. Eu vou fazer amanhã, qualquer coisa eu chamo, tá, Yuri, na parte da tarde. Tranquilo. Deixa eu te perguntar, Obrigada. Yuri. Pode perguntar, professora. Ele visualiza, mas ele não enxerga as questões. Não, ele não enxerga nada. Ele enxerga exatamente isso aqui, ó, que a gente está vendo, ó, professora. Tentativas permitidas, quando que o questionário fica disponível e quando que ele encerra. E aqui ele diz, atualmente o questionário não está disponível. Só. Então ele visualiza. Mas não... E vou pedir para você ajudar. Tranquilo. Aí depois que você terminou a prova, terminou de configurar tudo, o que eu indico vocês fazerem, principalmente no dia da prova, no dia que começarem as provas, marca esse destacar aqui, ó.
Porque aí o aluno ele já entra na tua disciplina, já aparece para ele que está P1. Então ele não vai ser desavisado e falar, não sabia que a prova estava disponível, ou a professora não colocou, ou não conseguiu encontrar. Na hora que ele entra na tua disciplina, já abre essa página aqui para eles. Tá? Yuri, só a última pergunta. Como você falou, pelo que eu entendi, só se o aluno finalizar é que ele não entra mais no questionário. Exatamente. Agora, ele pode entrar no questionário, olhar as questões Sim. e não fazer. Sim. Ele pode fazer isso. Pode. Ele vai lá, ele entra, ele vê todas as questões, sim, não responde nenhuma. Não responde, sim, pode. Não responde nenhuma e sai do questionário. Sim, sim. Só que tem os poréns. E ele pode retornar. Pode, quando ele quiser. Nessa configuração que a gente fez, sim. Por quê? Vou explicar 2 motivos. Se ele fecha, o tempo dele continua contando. Então, depois você pode ver. Se o aluno demorou 1 semana na tua prova, coisa boa ele não estava fazendo. Tá? Entendi. E aí vai de vocês, da subjetividade de vocês. Tem aquela configuração de limite de tempo, que alguns professores fizeram. Porém, deu muito problema. Porque, por exemplo, a internet... Não, tudo bem. Se a internet do aluno cair, deixa eu só passar isso para vocês. Se a internet do aluno cair, o tempo continua contando, tá? A partir do momento que ele inicia a prova, começa o tempo. Tá? Eu sei. Então tem esse problema. Não, de qualquer maneira, se ele quiser copiar o questionário, ele vai lá, seleciona a questão, vai, copia e cola. Sim, totalmente. Todas as questões. Ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso para o Word, passar para o Word. Sim. Na verdade, foi aquilo que eu mencionei no começo da configuração. Cola vai existir. É inevitável, assim. É inevitável, porque ele consegue entrar lá e passar o coisa copiando e jogando para o Word. Joga para o Word, joga para o Word. E aí ele tem todo o questionário, mesmo embaralhado, ele tem todo o questionário. Se ele quiser passar para todo mundo... e assinalando quais são as alternativas corretas, ele pode fazer isso. Sim, é o que eu mencionei. Existem formas de dificultar, que foi o que a gente fez aqui. Tem outras formas de dificultar mais ainda. Mas não é infalível, né? Sim, nada na verdade, né? Nem as provas presenciais são 100%. Não tem. Mas vai existir. O que eu indico para vocês? As questões dissertativas normalmente dificultam mais esse tipo de coisa, principalmente quando você pede um anexo, em que o aluno tem que escanear alguma coisa. É um gráfico, alguma coisa que o aluno vai lá, tem que fazer à mão. O cara não vai ter coragem de subir o mesmo... Assim, tem alguns alunos que tem, tá? Não vou duvidar da coragem de todo mundo. Mas tem aluno que vai subir o mesmo gráfico que o outro aluno mandou para ele sem mudar nada. É verdade. Com a letra do cara, com o nome do cara. É verdade. Mas aí vai de vocês. Não tem jeito. Não tem. Tudo bem? Yuri? Ativa seu microfone só, professor, que eu estou ouvindo você pela Marisa, acho. Fala aí, professor. Esqueci, deixa eu fazer uma pergunta. As perguntas estão sendo tratadas como um geral, mas eu tenho disciplina, por exemplo, que ela é particular e fica muito estranho a gente fazer alternativa. Eu preciso ver a resposta que o cara, como ele construiu, como ele elaborou a resposta. Por exemplo, estatística. Sim. Senão eu posso falar quantos percentuais da população são tanto. Tem alternativa lá 10%, os caras pegam a marca. O cara marca lá 10% e é isso. Exatamente. Ou vai ser raciocínio nenhum. Exatamente. Ou um vai fazer, e independente da colocação das questões, né, eles vão acabar falando. Foi o que o professor José falou. Foi o que o professor José mencionou. É o risco. Tudo bem, eu tô ciente. Agora, mesmo assim, se colocar só de alternativa no questionário, por exemplo, eu não vou ter condições de verificar como é que ele chegou naquele cálculo. Então, eu não sei se a orientação é essa, eu vou seguir essa. Tudo bem. Mas, não, professor. Na verdade, a orientação, vocês estão livres para fazer a prova da forma que vocês preferirem. Porque eu vou fazer... Porque é tudo dissertativa, tudo com anexo, aí é a prova de vocês. Eu ensinei formas de construírem as questões, né? Beleza. Se você quiser pegar meu vídeo aí depois, quiser pegar meu vídeo e ficar só na parte da dissertativa também, melhor. Até porque sua prova, eu acho que necessita depois de uma folha de cálculo, esse tipo de coisa. Precisa. Então, pode colocar tudo anexo lá. Se quiser, nem habilita a opção de texto, fala pro cara escanear a prova dele inteirinha. Mas é assim que eu faço. E isso daí, na verdade, a professora tinha perguntado lá no começo se não podia fazer tarefa. A professora Marisa perguntou.
Se você criar uma questão dissertativa e configurar ela para que o aluno faça anexo, ela vira basicamente o que era a tarefa. Só que dentro do questionário. Então, ela vai estar no padrão que a gente criou, só que o aluno vai ter que anexar lá. Então, é a mesma coisa, tá? Maravilha. Só tem que tomar esse cuidado. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Eu posso encerrar aqui, que eu tô com medo de algum aluno entrar aqui nessa sala. Tranquilo, professora. Eu vou encerrar aqui então, pessoal. Agora também. Eu vou encerrar aqui, Boa noite, gente. porque eu tô usando o login do Segundo Pedagogia, tá? Inclusive, se tiver algum professor do Segundo Pedagogia, eu vou pedir 5 minutinhos para entrar aí, que eu vou fechar aqui. Beleza. Beleza? Sou eu. Então espera 5 minutinhos antes de entrar, professora, que eu vou encerrar aqui, tá? Oi, Yuri, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tranquilo, espero sim. Com relação à disponibilidade da prova, no nosso calendário consta lá dia 28, né? E aí depois eu vi que na mensagem que o Paulo encaminhou... Tá dia 25. Dia 25, para os alunos terem acesso, vai dar mais do que o período da semana de prova. Foi intencional do Paulo, tá? A semana de provas é aquela, eles têm aquele período lá, mas a prova vai ser liberada um pouco antes, até para não correr o risco de ter algum problema, não conseguir liberar, algum aluno não conseguir acessar, então um pouquinho antes. Tá? Beleza. No começo eu até achei que teria alguma coisa diferente ali. Não. Né? Eu até passei para os alunos da turma de ontem. Eu falei, olha, a prova nós vamos colocar, já deixar no portal dia 25 e dia 28 começa. Então eu vou avisar o representante da turma de ontem que eu havia passado, que era o semana normal. Tranquilo. Tá bom? Tá, joia, então. Obrigado. Tá, pessoal? Então a prova vai ficar disponível. Para quem não pegou o treinamento do começo ou ainda tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Mas eu vou mandar o vídeo para vocês daqui a pouquinho já. E aí é só seguir realmente o vídeo, porque a configuração de data vai ser a mesma para todo mundo. O feedback pode alterar de um para o outro, mas basicamente as configurações são padrão para todo mundo, tá? Tá bom, Yuri. Então, eu vou encerrar aqui só para não entrar nenhum aluno aqui ficar sabendo o que a gente vai fazer nas provas. É isso aí. Obrigado pela participação de vocês, tá? Daqui a pouco Obrigado aí pela atenção, Yuri. Obrigada, Yuri. Valeu, um abraço a todos, gente. Um abraço. Boas aulas. Um abraço.